pessoal, estavam com saudades de nós? Estamos aí com mais um Mundo Digital Podcast, trazendo hoje um mega convidado especial, trazendo o tema filosofando sobre a gestão comercial, né? A má gestão comercial. Olá pessoal, eu tava morrendo de saudade de vocês, a gente demorou para chegar aqui para fazer outro episódio, porque a gente queria fazer um episódio filé para vocês. Quem não me conhece, eu sou a Aline, mas quem me conhece já sabe que a gente conversa um pouquinho, bate um papo legal. Hoje a gente tá com um convidado super especial, eu tenho certeza que vocês vão amar, vão adorar. Eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho agora. Olá pessoal, boa noite. Sou debutante nesse podcast, sou Luiz Norberto Capra. Vou me apresentar, que é interessante vocês entenderem quem é essa pessoa que irá atribuir a responsabilidade a muitos gestores, principalmente em empresas, e que não têm os seus departamentos bem firmados. Eu sou economista, especialista em comércio exterior, especialista em gestão empresarial, mestre em finanças, doutorando em finanças. Atuei nas áreas de finanças, custos, comércio exterior e economia. Sou primeiro tenente do Exército, da Reserva, e fui gestor, diretor administrativo financeiro em 3 empresas, principalmente na área financeira. Então, assim, nós vamos bater um papo hoje sobre, basicamente, não como crítica, mas como um entendimento de que as pessoas não cometam os mesmos erros. E a temática seria, então, filosofando sobre os erros na gestão. E esses erros, não particular em uma organização privada, mas exército, instituição de ensino, colégios, Tudo, né? Tudo que tem uma abrangência, setor público também. Grandes O que acontece bastante, né? Existem inúmeros problemas. Exato, porque nós não aprendemos com os erros, nós aprendemos com a correção dos erros. Então isso é o mais importante. Muitos dizem assim, eu aprendi com o erro do fulano e tal. Não, você aprendeu com a correção. Como? Você viu o erro e corrigiu o erro na sua empresa. Então a correção que foi o teu aprendizado. Sim. É assim que funciona. Refazê-lo aquilo de um modo diferente, de uma tentativa nova, e não sempre tentar da mesma maneira e as coisas só se afundarem. Pensar fora da caixa, né? Pensar fora da caixa, acho que é o termo correto. Isso. É que existem várias maneiras de você trilhar uma gestão ou seguir um processo de gestão. Eu sempre brinco assim, as pessoas são diferentes. Então a gestão é diferente, porque cada organização tem a sua cultura. Então a organização de vocês tem uma cultura, a pública tem uma cultura. Mesmo se nós analisarmos, fazendo uma analogia com a Panvel, com a Droga Raia, nós verificamos que qualquer colaborador que saia da Droga Raia vai para a Panvel ou outra organização de fármacos, é totalmente diferente a cultura. Ela não se adapta e muitas vezes solicita até afastamento da demissão. Então, achando que seria basicamente a mesma coisa e no final não é. Se você comprar o mesmo veículo, você senta no veículo que é do teu amigo, você diz assim, meu Deus, esse aqui é diferente. Eu acelero, esse anda mais. Por que o meu é tão amarrado? Sim. Porque a maneira de gerir o processo de, como se diz, amaciamento desse veículo. Um sentava o caneco, o outro não, é mais amarrado. Então, e para a galera entender, a gente tem aí uma grande história que é o Capra. Eu acho que podemos colocar assim, né? Uma grande história, porque uma caminhada gigantesca aí de muita coisa, né? Eu acho que quando a gente teve a oportunidade de conhecer o Capra, a gente teve uma expectativa muito grande de te conhecer quando foi passado para nós. Obrigado. E quando a gente coloca isso, quando a gente teve esse bem-estar ao conhecer o Capra em tudo que ele tem de experiência, a gente de cara já pensou em trazer para cá, trazer essa experiência para quem precisa, né, para pequenos empreendedores, para outros setores, o público, o exército, enfim, todo mundo. Eu acho que tu tem uma experiência gigantesca dentro de cada cantinho hoje, que são empresas, né? Na verdade eu não sou melhor que ninguém,
Mas experiência, né? Eu sou um estudioso. Isso. O que eu estudioso? Eu trabalho com assessoria financeira e gestão e reestruturação de empresas, basicamente há 29 anos. Eu leciono há 28 anos em graduação e MBAs. Eu tenho uma biblioteca de 700 bibliografias em casa. Então eu sou uma pessoa que eu me armo sempre de respaldos. Que respaldo projetor multimídia, como comentaste anteriormente, ter as ferramentas. Eu domino o SPSS, que eu estava comentando, né, com a Aline, né? Que é um software da IBM. Eu domino as ferramentas, por exemplo, a HP12C completa, inclusive com programação. Né? O que há por aí basicamente o ensinamento é do básico do básico. Não, eu mostro como funciona a estimação linear, entendimento de título, preço de título, entendeu? A parte estatística, a parte contábil, os 3 tipos de depreciação: sistema linear, declínio balanço e soma dos anos. Qual a diferença de um e do outro? Análise de investimento, valor presente líquido, TIR, VPL, Payback, sistema de amortização, price. Então, assim, são ferramentas que te dão suporte na gestão. E ferramentas que pouquíssimos utilizam, eu acredito. Pois o interessante é que as organizações utilizassem, né, o Excel, HP12C. Muitos dizem assim, eu tenho o Excel. Para que HP12C? Só que a HP12C é basicamente um mini computador financeiro. Tanto que a HP12C ela era para ser extinta na Packard. Só que num único pedido, as imobiliárias dos Estados Unidos fizeram uma negociação de 70 mil, num único pedido, 70 mil calculadoras para que não saísse do mercado. E nós temos 2 tipos de HP, né? Tem uma com 99 em memória e tem outra com 399 em memória. Ou seja, é um mini computador, entendeu? Para você calcular, para você entender, não ser ludibriado, enganado no mercado. Hoje, basicamente, você sabe, nós partimos da Revolução Industrial, século XVIII, e hoje, no século XXI, nós estamos na Revolução da Informação. Sim. Quem tem mais informação, larga na frente. Vou citar um exemplo, largar na frente. Se você, basicamente, verifica que tem um financiamento com determinada taxa de juros, e ele calcula, o vendedor, o comercial, ele calcula um produto em 24 vezes com uma determinada taxa. Se você tem HP, pega aquele coeficiente e você verifica que não é aquela taxa que eles estão oferecendo, tem alguma coisa mais embutida. Então você sai na frente. O que seria isso? Isso é gestão nas organizações. Para não cometer esses erros, porque erros todo mundo comete. Sim. Só que o erro cometido no processo de gestão é corrosivo, danifica a tua empresa, a tua organização. Né? Eu vou citar um grande também exemplo. Se você trocar custo para despesa, você reduz o teu lucro líquido. Por quê? Porque a despesa ela vai contra resultado. Não aumentou a despesa? Saiu de custos e foi para a despesa. Ela corrói o resultado, que é o contra-resultado. Ela derruba a tua empresa. Sim. Então, se você analisar no processo produtivo e você coloca o que era realmente custo e transfere como despesa, se nós pegarmos a área da indústria, por exemplo, a indústria, até o processo dela entrar como investimento, que é o estoque final, é tudo custo. Quando ela está em estoque, você chama investimento. Saiu dali para a venda, você chama despesa. Mas como é que fica um pallet? É uma embalagem, né? Um container é uma embalagem, posteriormente. E se o cliente deseja, naquela caixa de pasta de dente, embalagem da caixa de pasta de dente, ele deseja o seguinte: eu quero uma caixa diferenciada. Não é mais custo, é despesa, é lá no fundo. Ele passou já do investimento. Então, se você atribuir... O investimento já está ali, o investimento é o que tu já tem. Aquilo se chama investimento, porque ele está acabado. Já está na fase final dele. Contabilmente, é custo, porque começa geralmente aqui com gasto, gasto é intenção. Né? Comprou, desembolso, ele pode ocorrer naquele momento à vista ou posteriormente.
Aí ele passa a ser o quê? Investimento. Investimento porque ele vai no estoque. Saindo do estoque, ele vai para a linha de produção, é custo. Saindo do custo, ele volta a ser investimento, não um produto acabado. Porque muitos dizem assim, olha meu investimento, que coisa mais linda. Olha que investimento maravilhoso. Olha a coisa que eu comprei. Exato. E depois você simplesmente vende. Quando você vende, é despesa. Aí você atribui errado um custo, uma despesa. Por exemplo, despesa para custo é o contrário. Você aumenta teu lucro líquido. Aí a pergunta, e a tributação? Isso tudo, cara, é conhecimento, né? Isso, Sim. eu acho que o ser humano, ele parece que se estaciona um pouco às vezes, né? Eu acho que poucas pessoas vão atrás de conhecimento ou de profissionais para fazer o trabalho que não faz e que não quer ir atrás do conhecimento. Então, são coisas que a gente já falou em vários podcasts aqui, eu acho, Sim. de empresas que ou se estacionam ou vão dali para baixo. Mas sabe qual é o problema? É justamente não contratar pessoas capacitadas. Porque as pessoas acham que muitas vezes um profissional financeiro acaba sendo um gasto dentro da empresa. Pra que vem ali e que tem contas a pagar, contas a receber, porque eles acham que a parte financeira é só contas a receber e contas a pagar. É só tu ver o que E deu, o ver o que saiu. faturamento. Mas tem muito mais coisa envolvida dentro disso. É que, ó, se nós analisarmos o processo de gestão, finanças é o cérebro. O coração pode parar. O que é o coração? A produção. Marketing. É o financeiro. Vendas. Eu quando atuava como diretor, eu chegava, pô diretor, necessito comprar tal Fiorino, necessito investir em marketing, contratar pessoa, não tem condições, orçamento, não há orçamento para isso. Ou seja, tudo que você solicitar para mim será um sim ou não, automaticamente. Porque o cérebro de uma organização é financeiro. E é o próprio cérebro que derruba você. E é quem manda em tudo, né? Que manda em tudo. É quem manda em tudo. Que manda em tudo. Exatamente. Nossa. Lá no fundo vocês sabem disso, né? Nem sempre sim. eles me obedecem, mas Sim. lá no fundo eles sabem que é o que manda. Exatamente, mas a grande vidraça se chama financeiro. Sim. O financeiro está aí para levar pedrada. Bastante. Agora, ele quebra. Sabe como você quebra a vidraça? Se o financeiro, digamos assim, ele não tem na mão algo palpável para discutir com você. Por exemplo, o DFC, margem de contribuição. Qual é o teu markup? Não posso reduzir. Por exemplo, se você trabalhar com markup, você trabalhar um markup pelo sistema DRE, que é regime de competência, você arrebenta a tua empresa. Por quê? Porque eu estou comprando matéria-prima. O DRE aparece ali o quê? Que você comprou matéria-prima, só que eu vou pagar em quantas vezes? 24 vezes. Você está atribuindo um valor no mês que será pedalado 24 vezes. E o markup do mês. Grosseiramente falando, no sistema invertido. Vamos inverter. Eu vendo, entrou 30 mil reais na minha empresa. Mas a receita, que muitos confundem faturamento com receita. Sim, Faturamento é o que tu emite. Receita é o que tu recebe. Sim. Né? 90 mil de receita. E você vendeu 30 mil reais, automaticamente entrou no caixa 30 mil reais? Não. Né? Por quê? Porque eu vou vender em 48 vezes, 36 vezes, a não ser que você faça uma antecipação. Aí repassa para o cliente aquela taxinha, né, de juros. Então, coisa pouca, né? Exato. Mas e daí? 90 mil mais 30 mil, não são 120 mil reais? Pega as tuas despesas fixas do mês e divida por 90. E pega as mesmas despesas fixas e divida por 120 mil reais. Por 120 mil reais, a tua despesa fixa em percentual diminui. O teu markup fica maculado. Ele esconde. Porque você diz que tem 30 mil reais a mais e não tem. Porque quanto mais aumenta a receita, sabe, né? Menor será a tua despesa no sentido de percentual. Correto? Isso é palpável, né? O que é palpável. Real, o que vai entrar realmente. Sim. E eu acho que muita gente faz essas contas totalmente errado, né? Muita empresa totalmente Se errado. faz, né? Se faz, né? Porque eu sempre falo que
muita gente confunde margem de contribuição como lucro. Eles acham, comprei esse copo, paguei R$5, vou vender por 10, vou ter 5 de lucro. A maioria faz isso. Mas não, e a ida para comprar o copo? Então, mão de obra para embalagem vender. dele, Então, embalagem dele, enfim. Né? Água, luz, né? Então, Um item que poucos valorizam na organização: estoque, logística. A logística, ela não agrega valor, tão pequeno, mas ela destrói a tua empresa. Ela come bem moidinho, mas... A logística é igual areia. Quando vem uma duna, ela derruba a tua empresa. Você está um exemplo, loja. A loja, se você cobrar por quilômetro rodado, é uma despesa variável. Se você cobrar por bairro, leva o bairro Iririú, né? É o valor. É fixo, é despesa fixa. Vocês viram que a despesa variável... Sabe que tudo que vai até ali Cuidado. vai ser aquele valor e pronto. Entendeu? Ou seja, dentro da própria logística tem suas mazelas, e essas mazelas é que destroem ou corroem o teu fluxo. Sim. Que fluxo? De caixa. Sim. Ele derruba teu fluxo de caixa. Aí muitos não sabem o que está acontecendo. Ah, mas o quê? Como que você controla isso? Com KPIs. O que é KPIs? Indicadores. Indicadores de sustentabilidade, indicadores de desempenho. Por mais simples que seja o indicador, faça. Isso é uma organização desse processo todo, né? Em todas as áreas tem indicadores que nós chamamos de KPIs. Né? Os indicadores dão uma demonstração, fica basicamente como uma vitrine para os gestores entenderem o seguinte: metaforicamente falando, esse manequim está torto, está muito inclinado. Isso é KPI, muito alto, muito elevado, muito baixo, torto, entendeu? Flutuante, não, muito firme. O KPI ele mostra totalmente. Então, se nós analisarmos todo o processo de erros que acontecem, acontece em gestão de pessoas, acontece no marketing, acontece nas finanças, acontece na contratação. Mas erro na contratação, o que afeta a minha organização? Quem paga o exame admissional? A empresa. Ele fica ali tanto tempo. Isso aí, gente, ou é custo de despesa dessa pessoa. Quando não completa 90 dias, tem que demitir ele. E você passa dos 90 dias. Aviso prévio, 13º, emoções e mais emoções. A pessoa não tem treinamento. Muitas vezes você treina essa pessoa e ela parte. Por que ela partiu? Ou a remuneração é muito baixa, entendeu? Ou ela não está satisfeita com a cultura da organização, ou tem dentro dos meandros da organização que ela não se sentiu satisfeita, ela não se sente bem na organização. Não se adaptou a processos. Exato, não se adaptou. Lembra da cultura que eu comentei? Sim. Então, isso é tudo custo ou despesa. Isso é administrativa despesa, senão é custo, né? Claro, na área comercial o custo é só o produto para fim de revenda, né? Mas mesmo assim, é uma despesa. Aquele vendedor, né? Eu brinquei certa vez também, um gestor, ele era diretor e foi meu aluno. Eu disse: Ilustre, vocês têm que treinar os vendedores de vocês, principalmente os gerentes. Por quê, professor Capra? Eu disse: em primeiro lugar, os gerentes de vocês, nenhum sabe operar um HP2DC. Eles têm aquela calculadora de açougueiro. Eu sempre brinco com a calculadora de açougueiro. Aquela do, sabe, sonora, pi, 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 pi. Né? Para entender como funciona o financeiro. Ali mostra coisas... HP é um mini computador, como eu comentei. E os vendedores? Por que os vendedores? Porque os vendedores muitas vezes ele vende um produto para você e você pergunta para ele: qual é a tensão? Ele vai dizer para você: não estou nervoso. Não, estou falando tensão elétrica. Entendeu? A tensão é 110 ou 120? Não custa nada. Qual é a solução? Não custa nada você, das 8 horas às 8h45 ou 9 horas, de 2 em 2 vendedores, deixa numa salinha separada, dá um café para eles, que ele leia todos os catálogos
dos produtos novos que estão chegando e cobra dele. Por que isso? Vocês já viram um vendedor de remédio, de fármacos? Já viram uma maletinha? Aqui que é. Muitos dizem assim, lá vem um vendedor de remédio atrapalhar a minha consulta. Ele não passa na frente dos pacientes? Aquele cara, ele sabe tudo, até as vírgulas do remédio. Pode perguntar para Axé, Organon, Teuto. Sim. Médico. O bom vendedor é aquele que conhece muito bem o seu produto, né? Pronto. Como é que eu vou casar com uma mulher que eu não conheço totalmente? Exatamente. As características dela? É uma empresa, é meu produto. Sim. E a chance de não dar certo se você entrar nisso é gigantesca. Aí que dá o exemplo, a metáfora novamente, é o divórcio. Só que na empresa é bancarrota, que a gente chama. Né? Aí entra em falência ou vai no mercado buscar fluxo. Fluxo. Eu acho que hoje é uma questão que eu, assim, eu bato bastante com um cliente me pedindo socorro, vamos dizer assim, que é o mercado, a mão de obra, funcionário. Hoje, a cada 5 ligações que eu faço, 3 o cliente me pergunta se eu tenho alguém para indicar, ou reclama, ou diz que está querendo fechar a empresa, que não aguenta mais, quer voltar a trabalhar só ele e a esposa, porque não aguenta mais funcionário. Então, eu não... Isso generaliza de uma forma tão grande para mim, que eu não consigo entender se os problemas estão no ser humano ou em administração. Ninguém está administrando direito, vamos dizer assim. O problema está no ser humano, mas não no aluno, no aprendizado. O problema está na forma de passar. Instituição. Por quê? Todas as instituições que eu participo, que eu abandonei a graduação, graças a Deus abandonei, né, a graduação, vou explicar por quê depois. Professores, na sala dos professores, tenho que reservar o Data Show. Data Show é um aparelho do tempo que o Sarney era presidente. Um professor que ensina, entendeu? Porque professor é como um pastor e padre. Sim. Quem está na sua frente sentado, acredita. Certo? Ele vai entender que existe Data Show. A mentira, muitas vezes, ela é tão repetida que ela gera uma verdade. Sabia disso? Né? Como que um aluno vai aprender numa instituição? Eu tenho N instituições, 28 anos, né? Fui chefe de departamento, coordenador de curso, implantei universidades. Uma instituição que demite um colaborador que está na CIPA. Gente, demitir um colaborador que está na CIPA, o quão isso interfere? É proibido por lei. Aí você tem que indenizar o colaborador R$120 mil porque você afastou 1 ano e pouco ele estava na CIPA por danos morais, a remuneração com todos os direitos que tem, E as instituições de ensino hoje é muito complicado. Eu me formo nessa instituição, eles me dão um MBA, ou pago uma parte e depois você volta a lecionar. Porque pagar um mestre ou um doutor, o valor é lá em cima. Vou citar uma outra experiência. Professor, em MBAs, estão pagando R$140 a hora. Olha lá! Né? Aí eles vêm com uma proposta R$110 a hora. Eles vão pagar para um mestre R$110? E segundo, o que está acontecendo no ensino? Professores que nunca atuaram. Você tem um time, você é treinador, você é presidente do time. Você contrata o Capra que não sabe se a bola é redonda ou quadrada? Você precisa de alguém com mais experiência. É o que está acontecendo. No ensino está acontecendo isso. Ou seja, contratam pessoas de livraria Curitiba, eu sempre brinco. Desculpa, não tem nada a ver com a livraria Curitiba. É que é de bibliografia. O que é uma bibliografia? Ele vai lá e compra e lê 500 vezes. Certo? Como eu perguntei para alguns colegas certa vez, porque eu leio muito, e não é petulância da minha parte, eu sou simples, sou humilde, tudo. Eu perguntei para ele, cara, você está ensinando errado.
Mas o que está errado? Sobre despesa fixa e despesa variável. Mas quando? Como? O quê? Não, você está falando que os juros, encargos é despesa variável. Isso não é. Não é. Pega a bibliografia Eliseu Martins, Contabilidade e Custo, página 51, canto superior direito. Verifica lá. Despesa variável é quando é uma operação vendedor, desconto de duplicata título. Despesa fixa, financiamento. Tudo bem, financiamento legal, é despesa, certo? Lembra que na área da produção é custo? Só que na área da produção é despesa fixa, porque é financiamento. Sim. É uma despesa fixa. Então você viu que você troca despesa para custo? Outra situação, professor mostrando para os alunos, ensinando um aluno, que o aluno fica vidrado. Como vocês estão vidrados assim, ó, olhando para mim? Sim. A gente nunca sabe, né? Se é para agredir ou prestando atenção. Mas, Tomara que seja prestando atenção. tomara, né? Mas ele fica vidrado. Crédito fiscal Sim. no Simples Nacional da Exportação. Na exportação, crédito fiscal. Sim. A informação passada hoje por instrutores é justamente o que tu falou. Principalmente alunos que vão ali para realmente estudar, eles ficam ali te acompanhando, te ouvindo e vão te seguir. Isso é assim. Hoje a gente até estava almoçando com a equipe toda, a gente estava conversando sobre as faculdades. Acho que você vai conseguir nos passar muito melhor sobre isso que a gente comentou hoje, que é o EAD. Então, assim, o que eu vejo de EAD? Hoje, pessoas, me desculpa o pessoal que faz EAD, acho que nem todos, né? Generalizando. Mas o que eu vejo, muitos vão atrás só para ter o diploma. Ou a finalização daquilo ali, né? Não tem engenharia civil EAD? Pois então. Proibido? Então isso eu acho que é uma... Só falta a medicina, EAD, o que mais? Essa é a questão, não está mais trazendo, agregando informação, não está mais... Cara, isso aqui, toca nele, pega, faz atividade. O EAD, eu acho que ele é bom para quando a pessoa já trabalha na área. Isso, já tem agregar. agregar alguma coisinha, beleza? Super apoio, porque a pessoa já está trabalhando, tudo, já está na área. Qualquer conhecimento que vinha ali, a pessoa já vai pegar muito mais rápido, até porque já é a rotina da pessoa ali. Então ela já vai botar em prática um pouco que ela aprendeu ali. Agora a pessoa sai do ensino médio. E no ensino médio, vou falar a minha área, financeira. No ensino médio é matemática lá simples, aquelas fórmulas que tu nunca vai usar na vida, né? Que o básico eles não ensinam, que é educação financeira na escola. Educação de primeiro, segundo, terceiro grau, depois ensino fundamental básico. Fundamental, na verdade, realmente o fundamental é a educação que seria usado na vida, né? Porque assim, se eu quero usar uma fórmula daquela mais complexa, eu vou estudar para aquilo lá e naquela, tipo, vamos para engenharia. Sim. Eu vou estudar, se eu quiser usar na minha vida, eu vou estudar na engenharia, eles vão me ensinar. Quando eu fiz contabilidade, me ensinaram o que calculam os juros, uma taxa, né? Qual era a diferença, né? Então, assim, mas o que? Educação financeira é pra vida. Agora eu vou dizer, sei lá, do ensino médio, vai fazer um EAD em finanças. Vai saber fazer como? Aquela fórmula, aqueles monte de coisas, usar HP? Não vai saber. Daí aprender é muito mais difícil. Se você perguntar para a maioria dos alunos, não é crítica, que nós estamos aqui para criticar, mas para esclarecer, né, os grandes erros. Perguntar o que significa o número 1 na fórmula de finanças, do valor futuro, do valor presente, não sabe. Então hoje o problema está na instrução, né? Como é passado, né? Sim. Ou como que se tira o expoente negativo? Se é menos 3, menos 1. Não sai. Não sabe. Então assim, é o processo que vem de cima para baixo. E nós acreditamos que estamos num aprendizado. O outro grande exemplo que o aluno fica a ver navios. Vocês têm 30 minutos para ler essas 4 folhas, passar a apostila, depois vocês explicam. Ele não diz, vamos debater. Ou entrega um questionário com 10, 20 questões sobre esse. E nada explica, nada agrega. Ou coloca um slide PowerPoint, utiliza ali, nem um Canvas, né? Um PowerPoint,
e joga texto. Sabe aquele texto que a vovó tem que pegar o óculos e fazer assim, ó? Ficar olhando? Não. Slide, você coloca manchete. Capra. Coloca lá, escreve Capra. Quem é o Capra? Começa a falar. Ali você debate sobre. O que é marcado? Como funciona? Qual é o método para você ter uma precificação? Isso. Entendeu? Claro, o valor do concorrente, suicídio. Entendeu? Tem pelo marcado, que é top. Entendeu? Tem pelo custo em si, coloca uma margem bruta. Aliás, que a margem bruta, né? O pessoal erra muito, né? Coloca como margem bruta e margem bruta não serve para nada. É margem líquida. A tua opção que você deu ali, comprou copo tanto, vende a tanto e acha que está ganhando tudo aquilo ali. Um exemplo numa empresa que eu trabalhei com assessoria, que trabalho em assessoria, né? Todos esses anos, é assim, ó. Uma empresa, ela atribuía 85% de margem bruta. Aí eu calculei para ela 3,5% de margem líquida. Você sabe o que é isso? Eu disse, fica em casa, compra a Trimania e revende. Entendeu? 85% de margem, o custo dessa mercadoria é altíssimo, né? Mas se for uma área de hortifruti granjeiro, não tem nada sendo computado. Banana que apodrece, mamão que apodrece. Você entendeu o que quer dizer? É tudo um conjunto, não é simplesmente comprar, eu compro e eu vendo. Outra grande gafe, erro, por exemplo, que não ensinam corretamente nas instituições e não fazem. Eu lecionei no MBA há pouco tempo aí, eu mostrei para os alunos tudo sobre planejamento tributário. E sistema empresarial. O que é uma MEI, o que é uma limitada, entendeu? Como funciona? Como é que funciona um lucro real? Para que serve? Por que eu vou para o lucro real? Lucro presumido. Tinha uma empresa, a empresa, ela pagava R$ 9.800 no Simples Nacional. Aí eu fiz o cálculo, 12 mil e poucos reais no lucro real, 7.800 lucro presumido. Mas o contador insistia que tinha que ser o quê? Lucro real. Não, que é fora da realidade estar no presumido, né? Mas por que lucro real? Porque o lucro real, se você tem uma base boa no seu escritório, você tabula bem usado, porque é muito crítico. Pega toda a nota de produto, porque o lucro real é cruel. Ele é honorário superior. O que você paga R$600 para um Simples Nacional pode desembolsar R$2.000 no lucro real. Entendeu? E tem muitos contadores que daí não vão para o lucro real, não te dão opinião. Tá? Por quê? Porque o lucro real é muito trabalhoso. E o Simples Nacional é simples. Certo? É melhor R$600, R$500. É mais rápido. Pois é, mais rápido, etc. Então, para você ter uma ideia, o que estão jogando no mercado, entendeu? Tanto que eu fui num médico em Joinville, porque deu uma paralisia, não total, na face esquerda, porque anestesiou e formigamento nesse lado. A minha filha de 11 anos é testemunha. Eu fui no médico e o médico disse para eu sorrir, para ver se eu estava com a boca torta. Ele disse, tá bem? Consegue? Fala comigo. Eu disse, não, falo bem. Minha esposa é fisioterapeuta, tranquilo. Ela fez esses testes comigo. Só vim aqui para saber, porque eu já estou em tratamento com a esposa. Mas por que você veio aqui? Não, para ter certeza, né? Olha, simplesmente não sei o que aconteceu. Né? Aí eu peguei e disse para ele, a minha filha é testemunha. Não seria paralisia de Bell? Por quê? Porque eu lecionei 5 anos para o curso de farmácia e residi 4 anos com um cardiologista, um médico. Quando eu era tenente de exército, sempre solteiro. E eu lia de tudo. Eu leio bula de remédio, leio tudo. Não seria paralisia de Bell? Porque paralisia de Bell é só você ir embaixo do chuveiro e fazer as massagens, né? Puxa, né? Para aqui, pá. Ele pegou o celular, o médico pegou o celular e eu disse, mas você tá de sacanagem comigo. Vocês vão fazer isso que eu fazia em casa? Aí, pode ser. Aí a minha filha disse assim, papai, por que ele pegou o celular e não falou mais contigo? Aí eu expliquei. Como eu vou explicar para uma criança de 11 anos de idade
Que o você médico não desloca sabia, até um não consultório. sabia. Tá entendendo? Então, o que está saindo da universidade, desculpa, a universidade virou comércio. Eu falo taxativo. Sabe por que comércio? Porque há pouco tempo eu estava lecionando um aluno com 48% de falta, 60% de falta, com 38% de falta. Sendo aprovado, né? Chamaram para ser aprovado, vão ser aprovado. Universidade que reprovaram na banca em 5, reprovaram por 2 professores, eu e outro professor. Universidade, bam. O coordenador chamou a turminha porque era amigo da mãe, da pá, que não sei o que, pá, final de semana, vamos refazer, vamos fazer assim. Não tinha pé nem cabeça. O trabalho de conclusão, que nós chamamos de projeto. Foi aprovado na semana seguinte. Esse Ou é o seja, profissional que vai ao mercado, né? exato, sabe o que significa isso? Linha de produção. É linha de produção. Porque tinha universidades que cobravam mensalidade 1.500, 1.300, hoje está cobrando quanto? Tem universidade a 269 reais. 300, 400 reais hoje. Aí vão contratar o Capra, que tem 5 diplomas, foi diretor em 3 empresas, trabalha 29 anos em assessoria financeira, custos, que é o cérebro das organizações. Eu trabalho com logística também, reestrutura empresa. Vão contratar o Capra, eu não vou trabalhar por 110 horas, a 110 reais a hora. Eu vou enriquecer. A coordenação de uma instituição de ensino aqui de Joinville disse assim: não, professor Capra, mas 110 reais, o senhor não acha que o preço está bom? Está bom? Eu disse: desculpa, querida, eu estudei, eu investi muito, eu não gastei, eu investi muito. Eu tenho uma biblioteca que são 718 bibliografias. E meu trabalho não tem preço. O meu trabalho tem valor. Exatamente. Preço que você paga. O que entrega é valor. Sim. E essa é a parte ali do ensino, né? As gafas da gestão do ensino, né? E tirando essa parte das gafas do ensino, na gestão, no todo, assim, comércio, o que tu acha que mais pega? O que mais pega no comércio, que é a maior dor, que já vou generalizar, não é só comércio, tá? É venda, cuida da casca do ovo e nunca cuida da gema. O que é a gema? Teu fluxo de caixa, que você está pagando, e principalmente, como aconteceu, 3 sócios, 2 sempre tiravam dinheiro no final de semana. A mistura das finanças empresariais com as finanças pessoais. Acontece muito. Pensam que aquilo ali é uma lavanderia. O que é a lavanderia? Vai ali, coloca a roupa, depois tira a roupa a hora que você quiser. Não pode fazer assim. Tem que alguém ter pulso e segurar isso. Não interessa se tem conflito, porque conflito são troca de ideias. Sim. Confronto que é falta de respeito. Sim. Então alguém tem que ter o pulso firme de segurar isso. Tem que segurar isso. Tem que analisar bem firmemente. Então o grande problema no comércio é esse. São as finanças. Vamos vender. E ali estão os grandes erros. Por que grandes erros? Empresas que assim, ó, você vai lá, compra um sapato. Eu, por exemplo, eu calço 41, às vezes 42. Eu vou lá e compro um calçado 41. Calço, testo. O que acontece? Nós somos gestores, sai a nota fiscal. Certo? Tudo bem. Eu chego em casa, 2 dias após, eu vou tentar colocar, tá apertando, meu bem. Eu volto lá na loja, desculpa, não deu certo. Consegue um 42 para mim? Consigo, tem 42? Tem, tá aqui o 42. Coloca no pé, pô, show, maravilha. Emite a nota, não, também. Teve empresa de 300 mil reais, tem empresa de 200 mil reais que tinha crédito fiscal, eu não sabia, porque emite 2 vezes a nota fiscal do mesmo produto. Sem fazer alguma movimentação na primeira, é isso? Não, ela fez 2 vendas, mas fazer uma troca. Ah, entendi. Uma troca, não, cuidado com a nota, tu tem 24 horas, né? Sim. Para se tornar, mas você tem como
Fazer a troca? justificativa, Era algum que é o que motivo. foi uma troca, o motivo. Não, emitiu a segunda nota fiscal. Aham. Emitiu a segunda nota fiscal, entrou o quê? Tributou. Sim. Tributou. Aí você passa 3, 4 anos pagando duplamente, em determinadas vezes, o quê? Tributação? Isso tudo é falta de O gestor. conhecimento do... Onde é que está o gestor? Não tem conhecimento. Às vezes não é nem o gestor, é falta de olhar mais a fundo pro funcionário. Porque quem emite a nota muitas vezes não é o gestor. É o também, funcionário. É não também. contratar, é a contratação. É que você falou antes, é a contratação. Tu não contratar a pessoa que vai saber que aquilo lá não é outra venda. Aí tem um caso, É ou se o uma processo deles é errado, ou se realmente é uma operação de funcionário. Mas aí está o erro do gestor, sabe por quê? Acompanhar. Porque ele não teve a identificação ou a contratação pela CBO correta. A CBO é a Classificação Brasileira de Ocupação. Que o cara tem que ser caixa. E ele tem que ter habilidades, competências em quê? Tributação. Eles só querem o seguinte: entrou menos o saldo inicial, que tem a saída. Isso. Entendeu? Sabe aquele feijão com arroz? Sim. Não. O Sim. caixa tem que ter noção. Eu sei, porque eu com 16 anos de idade fui caixa. Lojas Mineto, 7 filiais. Em São Leopoldo. Pisteiro. Eu tenho na minha carteira 16 anos de idade. Até o proprietário chegou e disse assim: mas ele não é muito, é menor, pá, não sei o que, papá. Aí o pai e a mãe tiveram que assinar, me colocaram, eu tenho na carteira com 16 anos de idade, caixa de uma rede de loja. O que eu fiz? Eu sozinho comecei, lá não tinha internet. Hoje você sabe que o Google Resolve tudo. resolve, ajuda, claro. Ajuda. 80% é lixo, né, mano? Ajuda. Mas você tem que pescar, identificar. Então, tem que estar entendendo que tributação, para lá, a minha empresa é no simples, não é no lucro presumido, no lucro real. Então, o problema é do gestor. Vou citar um outro exemplo. Eu sou primeiro tenente do Exército. Eu tinha 146 homens comigo. Se eles realizam um tiro errado, o problema não é deles, o problema é o capra. Sim. Se eu montar no cavalo e o cavalo disparar, não é o problema do cavalo, é o problema do capra, que não sabe segurar as rédeas. Ele não dominou o assunto, ele não dominou o animal, ele não dominou a situação. Exatamente. Tudo na vida o que é? É um reflexo. Por isso que no Exército diz o seguinte: a tropa é o espelho do guia. Todos aqui dentro, na empresa, na organização, eles são basicamente a tropa que a gente chama. E eles seguem vocês. É como a gente, como assim, hoje na nossa empresa, nada como um podcast aqui, a Aline cuida de um setor, eu cuido de um outro, a gente tem cada um responsável de um setor. Então eu não lido com ninguém do setor da Aline, seja em qualquer situação, eu vou diretamente à Aline. Então ela tem as ações devidas sobre o setor dela. Então cada um dividido assim. Antes a gente era meio que, quando a gente começou, pior que a gente não tinha muitos funcionários, né? Mas esse que é o grande erro das organizações. Você, ao invés de chegar na Aline, que é a gestora, você chegava no colaborador direto. Sim, exatamente. A gente não faz, mas... A gente fazia. Isso aí se chama perda de credibilidade. No Exército se chama atravancar. Tanto que no Exército, para você dar queixa de um coronel, de um coronel para um general, você não vai no general, você vai levar uma cadeia. Você tem que solicitar, coronel, permissão para dar parte do senhor. É assim que funciona. O cabo para dar parte, entendeu? De um sargento para o cabo, que era comandante de bateria, ele tinha que chegar lá, sargento, permissão para dar parte. Se ele se recusa, é outro problema. Ele vai mesmo assim para o tenente cabra. A situação é assim. Porque gestão, que é o processo do erro, né? Que É o nosso. atravanca, né? A organização, você tem que ter pulso firme e agir nunca agir com o coração, mas sempre com a razão, com a caneta.
Independente se é meu irmão ou minha irmã. A minha irmã, maravilhosa irmã mais nova, ela solicitou uma ajuda para responder um questionamento sobre a bibliografia Chiavenato, da administração contemporânea, aquela coisa toda. Eu dava que ajuda, te auxilio. Ela enviou as questões para mim, eu retornei as mesmas questões, digitei para 20 bibliografias para ela pesquisar. Não, eu pensava que você ia responder. Eu? Não. Eu sou teu irmão, eu quero teu bem, eu quero que você aprenda. Sim. Eu não quero que você se torne um papagaio. Pesquisa essa bibliografia. Um transportador de informações, na verdade, né? Exato. Então, o grande erro de tudo isso, se eu preenchesse tudo aquilo e entregasse para ela. Qual é o aprendizado? Qual é o aprendizado? É a mesma coisa o trabalho de conclusão, monografia, até dissertações e tese. Cuidado, tem um software que você coloca uma frase, ele pega de onde que saiu aquela frase. Você casa no trabalho. Eu derrubei uma equipe de uma banca, fizeram um plágio de uma doutora de Curitiba. Aí eu chamei para não gerar constrangimento, disse, olha, deu pane ali porque plágio, entendeu? Porque tudo que você fizer como cópia de alguém tem que ter a citação dele. E cuidado do percentual. É o mesmo que o percentual de cópias de uma bibliografia, cuidado, você não pode tirar. É só um mínimo ali. Se eu não me engano, são 20%, né? Você pode tirar, você tira mais, isso aí é plágio, é crime. Sim. Isso se chama direitos autorais, né? Então, assim, de erros, gafes, o problema, como você comentou no comércio, financeiro. E muito cuidado com a parte contábil. Num ano, eu troquei 3 contadores em Joinville. Eu não estou criticando a classe, porque a minha classe de contador, a de economista, a minha classe de professor, a classe de oficiais do exército, a classe de assessoria é a maior bomba que tem. Por que bomba? Tem que resolver toda a cagada de... Mas as pessoas se formam, não têm experiência e querem dar assessoria. Ah, tá. Entendi. Ou consultoria. Que aliás muitos perguntam, qual a diferença de consultoria e assessoria? Consultoria, eu digo o que você tem que fazer. Faça. Só que muitos te boicotam. Não fazem. Assessoria, eu vou e faço. Eu mostro. Não tem como você me boicotar. Porque eu solicito os dados, transformo em informações. E tem que apresentar. Exato. Então assim, você contrata uma assessoria, como aconteceu em Joinville, pagaram 45 mil reais. Os caras nunca entraram na sala com os equipamentos, eu não posso dizer os equipamentos, porque senão eu vou divulgar a empresa. Essa história é complicado, calma aí. Vamos orar, irmão, vamos orar, calma. Tira as crianças da sala. Tira as crianças da sala aí, cuidado. Continua na Netflix, então. Porque 45 mil reais para 3 consultores, porque não vou pegar de Joinville. Não, né? 3. Eu vou pegar de São Paulo, porque não queremos aqui. Ficaram 1 mês. Cometeram a gafe de pagar antecipadamente. Nunca entraram com os equipamentos certos para verificar a análise. Quando fizeram o markup que deu a precificação de um produto, era quase o preço de venda do produto. Arrebenta a tua empresa. Quebra a tua empresa. Sim. Seja ela o tamanho que for, né? Não, independente. E quanto maior é o tombo. Por exemplo, buscar. Mesbla. Sim. Quanta empresa gigante já caiu, né? No nosso segmento tem diversas indústrias, fábricas, importadoras, no tudo. No nosso segmento, nossos clientes, no caso, né? Quando a Ana hoje, né, eu deleguei a análise de crédito para ela, eu sempre falo, Ana, consulta se não tem mais CNPJ. Porque os caras vão abrindo o CNPJ e fale, e abre. A gente abre o nome do filho, do pai, do neto, do bisavô, falho morto, e vai abrir o CNPJ, onde der vai abrindo. Eu falo, consulta, porque assim, né, tem um CNPJ, tem 2, tem 3, no mesmo segmento, alguma coisa errada tem. Por quê, né? Tem vários motivos, sendo bem realista. Uma questão de tributação
E outra, eu acho que na questão do golpe mesmo, eu peço né? pra consultar, tem Do golpe exceção. ou da despreocupação de, se eu ficar devendo desse aqui, né? Acho que isso passa bastante. Eu fico daí sempre ali, vamos ver, tem outro mesmo segmento, eu sempre já tá, vamos ver como é que é o score. Não, o score é legal, então não tá, eu só quiser abrir o outro CNPJ, beleza? Agora, mas geralmente, é porque o outro já tava com bastante restrição, aí abandonou e abriu o outro. Os grandes erros que geram os grandes golpes não dá muita na área de mercado, supermercados. E hoje sim, Eu tenho experiência assim que a família toda, o nome não dava mais. Entendeu? Saiu de uma cidade, veio aqui, abriu, saiu daqui, abriu lá, não sei o que, já vai abrindo, só falta não tem mais pegar cidade no o Brasil. avô e a avó do cemitério e colocar, abrir o Eu CNPJ. conheço, a gente abriu do filho que era de menor. O filho já sujou o nome da criança, a criança já tem um nome sujo. Exato. E a criança nem completou 18 anos, gente. Pra que fazer isso? Não deu a oportunidade da criança crescer e ter um nome limpo, ter seu histórico. Já vivenciei isso também, já tive clientes Mas em outros segmentos. Mas assim, esses erros que nós estamos debatendo, eles também vêm, não vamos criticar somente o colaborador, vamos criticar também o gestor, o proprietário. Sabe por quê? Porque ele é o que passa, na verdade, a todos. Né? Mas até um grande mal, que é um exemplo. Em Joinville estavam contratando um gerente, não vou citar o nome, num shopping. R$1.780. O gerente de um shopping aqui. Para trabalhar. Eu fui lá verificar, porque eu estava lecionando o MBA, tinha um pessoal desempregado. E para você garimpar alguém ali para assumir a gerência, né, gestão? Aí a mulher disse assim, nós pagamos R$1.780 e uma comissão de 0,5%. Eu disse, como é que é? Assim, a senhora, eles vão roubar as bermudas. Todo final de semana tem que levar uma bermuda. Ela regalou, mas como assim vão me roubar? Com R$1.780 uma gerência, você colocar não quer um gerente. Uma pessoa numa posição dessa, a dominar, vamos dizer assim, todos os pontos ali dentro, tocar por esse valor? Se você analisar R$1.780, vocês contratarem aqui na empresa, é uma pessoa com conhecimento ou não? Não. Explica para ele, é uma porta ou uma janela? Não sabe, ele vai dizer que é uma basculante. É bem simples. Não tem nada. Uma instituição de ensino aqui em Joinville, por exemplo, R$1.870 para coordenar um curso. Para coordenar um curso que são seres humanos, que é o futuro de um país, paga R$1.870. Eu gravei isso aí porque um é inverso do outro, vocês entenderam? 1.780 e 1.870. Não há condições, não tem condições. E isso é uma questão que entra até o que a gente falou antes, do empreendedor hoje reclamar da mão de obra dele, né? Dizer que não consegue ninguém bom. Será que ele está procurando e pagando a pessoa certa? Exatamente, porque para você tirar um colaborador de uma empresa, você tem a oferta tem que ser melhor que dar um up. Isso. Tem que ter uma configuração, eu digo configuração, me faz rir, sabe? O que me faz rir, né? Dinheirinho a mais, proporcionar algo a mais, etc, etc. Não estão dispostos a fazer isso. Porque eles pensam que isso aí é custo. Sim. Custo, sabe o que é? Uma empresa ter 3 multas em 2 anos. Por não saber tratar o processo financeiro, o processo de custo e o processo tributário dentro da organização. Aí nesses 2 anos, 3 multas, você imagina, né? Acho que existem muitos erros do empreendedor no mercado hoje. Um dos erros que me incomoda bastante por ser da parte comercial é o colocar pessoas a atender que não gostam de atender. Na verdade, assim, eu entro em muitos lugares, a gente já comentou várias vezes, que eu me estressava, vamos dizer assim. Não é que eu saio fazendo escândalo dentro do lugar. Ele sai, gente. Ele sai fazendo escândalo no lugar. Então é o seguinte, vocês que estão ouvindo, ele faz escândalo, eu não faço escândalo, eu faço armo barraco. Aí, viu? Meu Deus, juntar os dois numa padaria e sai morte. Porque as pessoas pensam que é um favor você ir dentro. Sim. Quer ver um exemplo? Concessionária de automóveis. Você entra lá para alguém, eles olham por cima assim, chegar na mesinha deles. Esperam na mesinha e eu vou dizer uma coisa. Se eles não tiverem de pantufa, olha lá.
Ou seja, parece que tem um beliche no lado. Eu acho uma muito obrigação, cara. Eu acho assim, a maneira que é olhado a você, a maneira que você é tratado quando você entra no comércio, seja ele qual for, cara, você é o cliente daquela empresa, é o que está segurando ela ali. Então, não é que eu tenho que fazer todas as vontades do meu cliente, ele vai me ofender, eu vou aguentar, enfim, não é essa a questão. É você querer atender aquele cliente, ter a vontade de atender aquele cliente. Eu fui numa concessionária aqui no final da 15, famosa concessionária, melhores caminhonetes do Brasil. Eu entrei, não tinha menina aqui, sabe que tem uma recepção aqui, um balcãozinho, né, Marquinhos? 2 caras olharam pra mim e não levantaram. E eu ali. Uma mulher desceu a escada ali, né, uma escada, ela veio direto em mim, pois não, posso lhe ajudar? Eu disse, meu Deus do céu, você deve estar vendendo como água aqui. Ela dizendo assim, realmente um pedido aqui 3 meses para chegar na caminhonete. Eu disse, legal, cara. Cuidado que eu buscar quebrou, né? Vocês já ouviram falar da Mesbla, Mapping, JH Santos? E por que assim, ó? Porque aqueles 2 caras ficaram me olhando ali e nem levantaram. Eu não sei. Será que tem dinheiro? Não tem dinheiro? Será que é meus bois que eu tenho guardados lá, os bichinhos estão criando? Entendeu? No Rio Grande do Sul não serve pra ele? Meu dinheiro não vale? Porque essas pessoas, se forem no Rio Grande do Sul, tem uma cidade lá chamada Cruz Alta. Os caras vão de bermuda e chinelo havaiana nessa, tá? Só que os caras são fazendeiros, são grangeiros. Aqueles caras lá, eles compram 2, 3 caminhonetes à vista. Grandes produtores. À vista. Sim. E eu acho que o grupo de indústria que tem mais crédito hoje no mercado, né? O agricultor. O meu marido, ele trabalha, né, nesse ramo, né, de veículo. Ele já atendeu, se eu não me engano, se eu estiver errado, depois ele me corrige. Comenta lá. Comenta. Se eu não me engano, ele me contou uma história. Comenta lá. É mentira que ela tá falando. Mentira, que ele fala. Mas eu acho que foi ele que me contou. Que ele atendeu, um cara parou de carrocinha de papelão, parou lá na frente, ele atendeu, Aí o cara, quanto é esse carro aqui? Ele mostrando tudo, né? Esse carro aqui, tal. Ah, então tá, calma aí que eu já volto. Ah, ele falou o preço lá, calma aí que eu já volto. Aí ele pegou, foi com a carrocinha dele de papelão, voltou de caminhonete, uma baita caminhonete, e comprou um carro, outro carro pra mulher dele. Nós temos que ter muito cuidado, é o seguinte, as grandes empresas estão contratando os tal de clientes ocultos, tá? Ou vão de mendigo, os caras vão mal vestidos. Ali comprou, né? Ali comprou o carro, não era o carro. Eles chegam e os caras têm dinheiro. Não, tem uns que vão lá, são simples. Eu sou bem sincero. Se você me encontrar no verão, eu ando de chinelão e de bermuda. Eu não tenho dinheiro, não sou milionário, não. Pessoal, não sou milionário. Daqui a pouco tem pessoal pedindo entendeu? Mas é o seguinte, ó. O problema é a sociedade que é muito podre. Sim. Por que é podre? Sim. Porque um colega disse para mim, claro, tu trabalha com assessoria, Capra, também andando de Volvo. Cara de pau, eu falei, por que eu ando de Volvo? Me diz uma coisa, cara. Mas chega de um Uno para assessoria. Aí eu fiquei pensando, raciocinando, realmente, é como um vendedor de roupa. Estaciona um Uno, estaciona uma Volvo, para verificar quem é mais bem atendido, e muitas vezes o cara nem precisa comprar, ele compra de você que anda de Volvo. Porque a sociedade taxada como Volvo é a marca. Sim. Se você não utilizar tal marca, você está excluído, né? Sim. Milhares hoje de tudo. A gente se refere a produtos por uma marca X, mas na verdade nem compra aquela marca, né? Exato. Isso aí não é um erro? Sim. Nós não estamos falando de filosofando sobre os erros de gestão. Imaginar, seguir o que não é correto, ou seguir uma boiada que a gente diz, né? Que eles querem determinar o que você tem que fazer. Não, eu ando de bermuda e chinelo. Sim. Para mim não interessa se eu tenho 5 diplomas, né? Como eu estava comentando com a Aline, porque eu tenho brevetado em avião, porque eu sou preta em karatê, porque eu sou preta em nunchaku e defesa pessoal, e daí eu continuo sendo
um cara igual a você, igual a qualquer um. Eu sempre brinco assim, ó, simplicidade e humildade não mata ninguém. E tu nasceu sabendo todas essas coisas? Não, né? Você foi atrás de tudo para aprender. Fui então, atrás. Tá aí a possibilidade. Mas vem de berço também, né? Não, sim. Eu acho que tudo tem, esse é o modo. Eu acho que daí leva, né? Os seus filhos já têm a sua criação, você teve a criação dos seus pais, então eu acho que eles tiveram um conhecimento, buscaram, passou a você. Você já veio com uma carga, continua buscando. E aí vai levando. Então eu acho que é uma corrente, né? É uma corrente. Uma corrente e um aprendizado. É uma corrente. O que é um aprendizado? Porque tudo aquilo que você viu, se você transformar em ação, para você ter uma ideia, ele incita as pessoas a não cometerem o mesmo erro. Sim. Pode ser na rua, na família ou na organização. Entendeu? Então segue a mesma trilha, o mesmo caminho. E hoje, Capra, aonde que digo quem está entrando no mercado ou pequeno produtor, aonde que ele busca a informação certa? Aonde que você indica ele buscar o conhecimento? São com assessorias? São com conhecimento particular, que eu acho que também já teve algum conhecimento da Thalia. O que é o mais indicado hoje? Porque hoje está aí ferramentas de internet. Como começar? Como iniciar? Tá aí a internet, o pessoal vai ali, abre um vídeo de YouTube, vê um pessoal falando sobre consultoria, vê um valor, uma coisa ou outra. Acho que até a gente teve uma outra troca de ideia fora do podcast, que você falou que hoje tem muita gente dando golpe no mercado, né? Dizendo que vai ajudar a alavancar a sua empresa e no fim não faz nada. Afunda. Então, aonde que esse pessoal busca a maneira correta? Com o Capra, que também é uma assessoria, vai estar... Eu não sou exemplo para ninguém, mas faça como o Capra. Por que como o Capra? Como eu vim de família humilde, eu sou de São Leopoldo. São Leopoldo a Caxias do Sul são 110 quilômetros. Eu trabalhei 1 ano pagando pedágio em uma serra, que é a serra de São Vendelino, Farroupilha. Eu ia 2 vezes por semana a Caxias do Sul. Fazer o quê? Aprender exportação, importação e DFI. E aduaneiras. Aprender como? Numa escola, universidade? Não, numa empresa, assinei um termo. Gratuitamente. As pessoas não estão mais se doando para entrar aqui na empresa de vocês, para aprender, assinam um termo, para aprendizado. Desculpe eu falar. A maioria, se você verificar nos bancos escolares, eu vou sair daqui, eu vou trabalhar. Uma menina falou para mim uma vez, eu vou trabalhar com consultoria e com consultoria. Mas como consultoria? O que é DSIC? Que é Declaração Simplificada de Informação de Carga do Transporte, né, aéreo. Sim. Quando não tem conhecimento de embarque. Eu perguntei para ela, o que é DSIC? Não sei, professor. Você quer trabalhar com assessoria, com consultoria? E tu, como é que você vai passar sobre isso? Você está entendendo o que eu quero dizer? Sim. Eles querem ser gerente ou coordenador. Sim. Sai da instituição, eles querem ser gerente. A gente quer chegar e sentar na janela, né? Janela, só que é o seguinte, ó. O sentar na janela exige sacrifício. Chega já na doação. Deixa de comprar cerveja e faça como o Capra financiou um dicionário de economia do Sandrone, tá? E uma outra bibliografia que é Administração Financeira do Gitman, em 3 vezes no Banco Econômico, que faliu. Em 3 vezes. Eu não tinha condições financeiras. Enquanto grandes amigos estudando, tomando cerveja na balada, pá, não tinha dinheiro para isso, não tinha dinheiro para aquilo, eu financiando e lendo. Como que eu fazia esse estágio gratuito? Aqui está a minha bibliografia. Eu simplesmente pegava, abria ela no sábado à tarde, tomando chimarrão ou refrigerante, porque cerveja, o cara começa, depois de 30 minutos, você foi, né? Já foi. A selada começa a mexer com o neurônio e tu não sabe qual é a página. Ó, eu não abria na primeira, da primeira para a última. Eu abria no meio. Quer ver um exemplo grosseiro que falam errado no Brasil? Hoje em dia eles falam direto errado. Cartel dos postos. Cartel não existe de posto. Existe trust. Cartel é entre países. O PEP, por exemplo, é um cartel. É trust. Fala errado. E é uma situação errado. Exato.
uma outra situação. Você pretende FOB ou CIF? Eu nunca vi um Incoterm de comércio exterior, são dois, Free On Board e Cost Internet Free, custo, seguro e frete e livre a bordo. Vocês viram algum navio na Rua do Príncipe? Claro, quando alaga vai um caiaque, jet ski. Agora, vocês viram algum navio ali fazendo entrega? Só o Fritz. Não. Mas é FOB ou CIF. E é um termo Mesmo errado, continua errado. É um termo utilizado. Utilizado, entendeu? É o mesmo tal de trade-off. Tô até justificando que eu também uso, então tô botando aqui. Exato. O trade-off, o off, 50% off. Tá. Então é um termo utilizado. Eu aprendi nesse meio ele. Tinha pesquisado inicialmente, quando me chegou até mim, eu disse, não, beleza, ele explica o que é cada um, então o pessoal se entende assim, ok. E até hoje é utilizado. É utilizado, mas nós pegamos esse jargão, que nós somos uma cópia fiel dos norte-americanos e europeus. A contabilidade vem de lá, o direito vem de direito romano, né? Porque assim, tem alguns nichos, né? Logística de um determinado local. Por exemplo, a estatística, a pesquisa de marketing, esse negócio é indiana. O melhor bambambam de marketing, estatística, o negócio se chama Mariotra. A bibliografia deles, a espessura, as páginas, é pequena. Fraco. É um negócio assim. Se você usar como arma, isso aí é arma branca. Sim. Entendeu? Aí você utiliza a finança de um, logística do outro. Nós pegamos isso aí e criamos. Isso é muito feito, né? O erro do outro passado adiante, né? Passado. Você sabe que na África, não lembro qual é o país, quando a menina atinge 15 anos de idade, eles quebram o dentinho da frente, você sabia? Não? Não, porque diz que dá sorte para seguir na vida bem, não sei o quê. Por quê? Porque foi criada uma cultura de quebrar o dentinho dela, sabe por quê? Porque uma vez a menina entrou na selva, e caiu, quebrou o dentinho. Quando saiu da selva, na maior alegria, e na semana seguinte ela ganhou, venceu, não sei o que. A história é assim, ó. Superstições são criadas. Vai sair da vida sem dente, já. Não, já de cara. Mas tem outras situações de amputações que virou uma rotina que não condiz com a verdade. Não tem aquela cor de burro quando foge. Não é cor de burro, é corro de burro quando foge. Mas todo mundo diz cor de burro quando foge. Não são erros que continuam. Não parece uma escadaria? Uma corrente? Isso aí não é na empresa também? Não funciona na empresa? As empresas funcionam assim. É assim. É por isso que eu falo, faça esse estágio. Leitura. Perguntar pra cá, pra que serve? Hérnia de disco aí. Tu tá num aperto enorme, o que tu faz com hérnia de disco, companheiro? Vai ali, mano, tenta verificar se tu consegue, o vizinho tenha... Conseguiu a receita, pega um tramadol. Acho que esse é uma outra falha, eu não digo só do que a gente está falando aqui de gestão, de empreendedor, mas do ser humano em si, principalmente de uma geração mais jovem. O pessoal não lê mais, tem preguiça de ler. A gente manda às vezes as coisas para o cliente, que tem um requisito de instalação, uma outra coisa, tu manda, ele assina, tal, não sei o que, daqui 5 minutos tu cobra de alguma coisa, ele, como que tu não falou disso? E mesmo assim, além de você falar na negociação, estar dentro de um termo, não é nem um contrato ainda, é um termo que é uma página apenas, não vai te roubar 3 minutos, e ainda o pessoal não lê assim. Mas não é só essa geração apareceu mais. Saíram da cortina. Agora tá... Por exemplo, a minha geração, eu tenho 58, eu tinha colega que pediam cola pra mim. A primeira vez que eu dei cola pro meu colega, eu nunca mais ele pediu cola, porque eu dei todas as questões erradas. Não, é sério. Eu ensino isso pra minha filha. Porque eu sofrendo no sábado e domingo, estudando, que não é sofrimento, né? É investimento. Sim. A única coisa que não tiram de vocês, a não ser através de amnésia, paulada na cabeça, etc., se chama conhecimento. Tua dignidade eles tiram, eles detonam tua vida, eles tiram teus bens. Conhecimento não tiram. Experiência, expertise, eles não tiram. Então não é somente essa geração. Essa geração acentuou.
Por quê? Porque a facilidade de estudo é enorme. Gente, estudar hoje, eu que paguei R$ 84.500 num mestrado, você estudar hoje para pagar, vocês viram que tem instituição de ensino por R$ 169 na mensalidade? O que essa instituição vai passar, né? Tá entendendo? E as pessoas veem como facilidade, se torna facilidade. E a culpa também, sabe de quem é? Pais. Muitos pais. Vou citar um exemplo, como sou militar, primeiro tenente de exército. A mãe foi com o filho no processo de recrutamento do exército, que tem o processo papapá, tá? Tem os termos técnicos, mas nem vamos falar, né? Vamos falar assim, recrutamento lá do exército, né? Na fila tava chuviscando, tava a mãe com o filhinho. Guarda-chuva? Um guarda-chuva em cima da cabeça. Larga, pra mim, eu sou o primeiro tenente, mano. Que pena que eu não trouxe a foto. Ele já olha de lá e tá aqui no celular. Eu com o frango na boca, matei, dei uma mordida, entendeu? Sangue gostoso, top, cheio de vitamina. Aí o cara chegou assim pra mim tempo atrás. Cara, tu acredita que um advogado foi lá na unidade militar e foi reclamar porque os pais disseram que o filho estava reclamando que era muito esforço físico. Mas tá ali pra quê? Você imagina numa organização sob pressão. Você sabe que a organização é sob pressão. Aline, a meta. Cumpriu a meta? Você cumpriu a meta? Por que você não cumpriu a meta? Entendeu? Então, falta é dedicação e consciência. Alguém puxar. Se você analisar muito, você sabe que tem gente com 40 anos de idade que está morando com o pai e a mãe ainda. E não trabalha fora, tá? Sim. Ai, que ruimzinho. Tem que ter bastante. Não estou criticando. Não, tem Eu bastante. estou dizendo, é culpa de quem? É o comodismo, né? Vai ficando. É a culpa dos pais, obviamente, como você colocou agora, de não dar um esforço a mais, de não incentivar, eu acho que de abraçar muito, talvez. Eu acho que não com a maldade de saber que está errando, eu quero só pra mim, mas na super proteção, com medo do mundo, com medo do coração. Exatamente. Age com o coração, não com a razão. Mas nesse caso, eu acho que os pais, né, é difícil ver isso, mas não tá fazendo bem. Tá fazendo mal. Porque os pais não são para sempre, né? O certo é sempre os filhos, né, enterrar os pais, né? E daqui a pouco, quando os pais se você não for um herdeiro, que o teu pai vai te deixar uma grande herança, que tu vai ficar... Mas esse não é o mesmo erro de uma organização? Sim. Nós não estamos falando de erro Sim. na gestão? Mas quem disse que o pai e a mãe não têm gestão sobre o filho? Tem. É uma gestão. Certo? Antigamente o pai batia nós com aquela tal de vara de marmelo, que coisa nojenta, não quebrava. Ardia. Ardia, ficava o vergão, né? O pai dava na casa. Sabe, o pai uma vez disse assim, me dói o coração. Eu vi ele porque eu estava no chuveiro marcadinho nas pernas. Me dói o coração, fico triste nas perninhas dele, pá, mas para ele aprender. Quem disse que é bom bater? Para corrigir, até na Bíblia diz que dá umas palmadas. Olha, meus direitos humanos não podem, não sei o que, começa isso aqui, certo? Então são grandes erros, e os grandes erros também vêm da gestão da pessoa, da organização, que é do superior, do CEO. Sim. Eu vou citar um exemplo que eu entrei numa organização e fiz. Tem uma sigla chamada, uma letrinha, FCAT. Fato, causa, ação e tempo. Aquele bando de gerentes e coordenadores. Ninguém fazia nada com ninguém. Tudo bem. Vamos acabar em pizza. Olha aqui, pessoal. Que legal. Tem um aperitivo. Show de bola. Reunião. Show de bola. Não. Mas dali não saía nada. Fato. Tem uma goteira. Qual é a causa da goteira? Choveu demais, a casa está entupida ou furou? Vai atrás. Ação. O que você vai fazer? Se você aplicar isso em qualquer organização, desculpe eu falar, é uma metáfora. Os gatos saem da toca. Porque os gatos estão entrando. Qual é o tempo para você fechar o buraco lá, mano? Ele não fecha o buraco naquele tempo que ele determinou, ele entregou para mim, chama ele. Capra,
Por que você não fechou um buraco? Você disse que a cauda era um fio de pedra, entendeu? Então tem ferramenta para que você possa... Lembra que eu comentei de KPIs, indicadores? Sim. FCAT, financeiro, visualização do fluxo de caixa. Gente, o DRE mostra muito lindo, bonito, pá. Né? Nosso lucro líquido, que lindo, né? Eu quero saber mês a mês, eu quero saber dia a dia. Pra depois da manhã não chegar ali no Cicobi, Sicredi, Santander, Bradesco, Itaú, sei lá quem. Então, assim, eu necessito de 30 mil reais porque vai estourar o caixa. A hora que já não tem, no limite já, né? Geralmente Aí, quando chega. Eu posso promoção dessa caneta, fazer uma promoção 10% menos? Eu não sabe o que é marcado, não tenho marcado. Eu não crucifico, Já não está ganhando. Eu não crucifico os gestores, os proprietários. Porque proprietário não tem que saber de tudo. Entendeu? O proprietário, ele tem que contratar as pessoas certas, ou pouco tempo, contrata uma assessoria. Entendeu? Aí você verifica que se você der um desconto de 10%, você não chega nem no custo. Compra por 100, vende por 150. 50%, certo? Eu dou um desconto de 30%. De cima para baixo, vai dar R$102, por exemplo. Porque de cima para baixo, para chegar em 100 é 33,33%. Sim. Como é que eu vou dar um desconto de 30%? Nem na tributação eu pago. E essa era uma questão que eu até tinha antes pensado quando a gente falou até no telefone. Eu vou mais um soquinho aqui. Colocando o assunto. Hoje, muitos pequenos empreendedores, sem assessoria, sem conhecimentos, eles fazem diversas ações de promoções. Diversas ações de promoções. Isso, se ele não tem nem noção, não tem nem como dizer que ele tá com as contas já errado, porque ele não tem essa noção, como saber? Porque ele precisa ter uma ação de promoção, seja ela uma queima, seja ela apenas um visual, um marketing, alguma coisa. Aonde que ele recorre a saber que ferramentas ele utiliza para promover o produto dele? Para promover o produto dele, a primeira coisa que ele deve entender é a precificação. Para ele saber qual é a margem líquida dele. Se ele não sabe a margem líquida, ele está vendendo no prejuízo ou com uma margem muito pequena. Porque ele pode estar inchado nos seus custos fixos, nas suas despesas fixas, porque despesa variável, cuidado. Sim. É muito perigoso esse processo de despesa variável. Porque o que inclui uma despesa variável? A despesa variável é a tributação, comissão, frete por quilômetro rodado. Cuidado, mexer com comissão, percentual de comissão, é crítico. A autoestima, o brilho da tropa, cai. Qual é o vendedor que recebe 5% vai trabalhar a mesma coisa por 3%? Me explica. Não, né? Tributação. Vai mexer na tributação? Pode. Como? Planejamento tributário. Não, eu não posso ficar no Simples Nacional, eu tenho que ir para o lucro presumido. Aí um estudo de tributário. Pode. Agora você vai mexer em outras coisas? Outra coisa. Negociação do quê? A tarifa do cartão de crédito. Não estou falando da máquina. Do cartão. Cada vez que tu passa, entrou receita, é uma martelada. Se nós analisarmos, você compra por 10, vende por 11, meu Deus, é pouco. Sim. Gente, são 10%. E hoje, para a galera entender, acho que o que o Capra colocou aqui, conheça o seu produto e conheça o preço dele, né? Saiba precificar. Que preço significa a precificação. Mas dentro da precificação tem o custo. Sim. Que é se você souber qual é o teu markup, você negocia com o teu fornecedor. João, você está me vendendo por 10. Eu gostaria que você vendesse por 9,50, senão busca outro fornecedor. Senão você não tem poder de barganha para negociar com ele, você não sabe o que está acontecendo na tua empresa. Sim. Eu mesmo, é outra metáfora, eu gosto muito de metáfora. Você ter um aviário e você não sabe quantos pintos mortos estão amassados, pisoteados. Entendeu? Esse é um. Eu acho que assim, o maior, por tudo que a gente vem vivendo, por tudo que a gente
vem tendo de informações até do próprio Capra, que aqui está presente, eu venho tendo algumas avaliações assim que hoje o empreendedor não é só ocupado, como falou, ele busca pessoas erradas no mercado, mas ele só talvez investindo em alguns imóveis, em coisas assim, e esquecendo dele em si. O próprio conhecimento, que também é o investimento primordial, eu acho, né? Sim. É uma coisa que até a gente estava falando esse chama eu com a Aline crescimento. particularmente, ainda falei, pô, eu vou atrás de mais alguma coisa e tal. E a gente ainda comeu, mas não Isso é vai adulto. agora, né? Então, e assim, a gente fica naquela, vou, não vou. Realidade minha, eu ainda pensei, pô, não, fechando o ano, não vou agora. Por que não? Busca. Por que Isso não? se chama busca. Entendeu? Então eu acho que isso é a questão aqui colocada de tributação, de erros ao empreendedor, é uma coisa que o mundo vive, seja dentro do nosso país ou seja fora, né? Exato. Por diferentes tributações, por diferentes questões que tem em cada país, eu acho que o mundo vive isso, né? O mesmo questionamento, uma pessoa solicitou para mim de Capra, por que você está economista, está fazendo gestão empresarial e comércio exterior? Agora você vai para a finança. O maior erro do ser humano é você ser contador, fazer uma pós-graduação em contabilidade, um mestrado em contabilidade, um doutorado em contabilidade. Mano, você vai ser sempre o puxador de carroça. Você nunca vai pegar uma charrete. Entenderam a relação? Você nunca vai entrar num hipismo com o cavalo, entendeu? É metáfora. sim. Você vai ser um puxador de carroça, mesmo que seja boi, entendeu? Não siga a linha e nunca se faz uma nova titulação na instituição que você estudou. Nunca. Isso é a maior furada que existe. Entendeu? Não pode ser isso. Sim. Certo? E assim, ó, você pergunta assim para gestores, por isso que buscar o quê? Conhecimento. Não precisa saber de tudo. Mas você sabendo a casca, você domina a gema e a clara. Certo? Quantos sabem qual é o viés de um orçamento? Quantos? Eu entrava nas organizações, eu entrei numa organização que o viés é o erro entre orçar e chegar no final do ano, tá aquele negócio. Você sabe o que é um orçamento vamos colocar 200 milhões? Eu estou falando 200 milhões. Não é fantasia, não é teoria. Pô, tem um viés de 20%. 20% de 200 milhões, gente. Vocês deixaram que eu comprasse uma carreta, um bitrem. Porque simplesmente vocês não compraram o ônibus. Mas eu precisava de um bitrem. Você colocou para comprar um double deck ônibus. Por que você não comprou? Mete um FCAT nessa diretoria. O Cabra tem. A Aline, na verdade, para mim, Cabra, só eu entender. Ela, para mim, não, acho que para nós aqui dentro da empresa, é a que traz toda essa informação de tributação, de tudo, por mais que a gente tenha a vivência hoje dentro do mercado, né? Desde que a gente teve a primeira troca de ideia aqui, eu venho aprendendo muito contigo hoje nessas questões aí. O que eu não entendo desse que eu estava falando algumas siglas aqui, eu estava tentando anotar, porque hoje eu acho que a gente precisa ir atrás desse tipo de informação, e eu acho que é um baita assunto para ter um dia diretamente tu com o Capra, né, a Aline, né, o pessoal saber, porque são pessoas bem à frente totalmente disso, e explicar o que hoje dentro do pequeno empreendedor tenha dessas tributações que são ditadas em siglas, né? Acho que seria a colocação certa, né? São faladas em siglas, e as pessoas não entendem e não vão atrás. Hoje, o nosso mercado, o nosso cliente, o nosso ouvinte, o pessoal que acompanha nós, é o pequeno empreendedor. A maioria deles, pelo menos, né? É o pessoal que a gente atende, é o pessoal que acompanha aí, é o pessoal que vem comentando o que precisa disso. E isso, cara, são informações, cara, gigantescas ao empreendedor conseguir dar um. Acho que um pequeno passo à frente já é muito. Porque o grande empreendedor, ele tem capacidade de gerar
pessoas, Uhum. gerar fluxo. Uhum. Ele pode contratar um departamento de comércio exterior. O pequeno não, ele tem que ir no despachante aduaneiro. Sim. Certo? Uhum. Então, informações para micro, pequena empresa. Uhum. Por exemplo, o MEI. O MEI é fantástico. Sim. Um momento aí disseram que ia para 149 mil e pouco, 913 com não sei o quê. Agora parece que vai para 130 e poucos mil reais, né? Uhum. Tem 81, ou seja, não sei para quanto vale, porque é top, é maravilhoso. Né? Mas voltando lá, por exemplo, do orçamento, de 20%, 40 milhões são jogados fora, não foram investidos, mas está no orçamento. Mas qual é o viés normal de um orçamento? 5%. Uhum. Quando sabe? Aí você alinha tem mais 5%, não interessa, espreme. Não coloca que você vai comprar 3 bitrens, ou 3 ônibus, coloca um ônibus, vai cumprir. Se você errar novamente, a próxima vez não vai colocar 2 ônibus, coloca um ônibus. Sim. Certo? Por isso que eu sempre comento e eu brinco muito. Conhecimento a gente busca, entendeu? Espaço a gente conquista, Uhum. certo? Aí eu falo para os meus alunos sempre, né? Estou abandonando tudo, agora só leciono em MBA, né? Também é 110 reais lecionando por hora, não dá, né, cara? Eu fico em casa, eu vou vender Trimania que é melhor, certo? Trabalhar em assessoria, consultoria, que um é diferente do outro, exige tempo e o principal, conhecimento. Qualquer assessoria, consultoria numa determinada empresa, e se a empresa tiver uma velocidade de fluxo de caixa, em 2 meses arrebenta a empresa. Vocês lembram da reengenharia que entrou no Brasil? Não. A reengenharia é uma reestruturação da empresa, certo? Não vou citar o nome da empresa, tá? No Rio Grande do Sul entraram os bambambãs de São Paulo que vão aplicar reengenharia numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, numa empresa que é pioneira, também não posso falar, né, para evitar do balacobaco. Só que a reengenharia é um processo de implantação, reestruturação, etc, etc, da empresa japonesa. Aplicaram no Brasil, errado, pegaram lá para aplicar aqui. É o mesmo que quando saiu o tipo, veio importado da Itália, o tipo aqui não dava certo, por quê? Os amortecedores estouravam. E molhava o módulo, tinha que vir da Itália o módulo. Ficava 3 meses parado o tipo, tá? 3 meses o tipo. Tudo por questões que o pessoal não pensou, uma administração, uma gestão, né? Ou seja, trabalhar com assessoria é muito simples receber alguém aqui. Entendeu? Hoje a sua empresa de assessoria, ela presta serviços a todo porte de empresa? Todo porte de empresa e graças a Deus é na área de serviço, comércio e indústria. Tanto reestruturação como na área de logística. Eu fiz um levantamento logístico de 21 mil itens em São Francisco do Sul. Eles levaram 2 multinhas. 90 e poucos mil reais no total. Brabo. É só emoção. Por quê? Bloco X, né? O pessoal que não quer levar multa e procura entendeu? assessoria no carro. Então, reestruturar a empresa. O que é reestruturar? Eu fui numa empresa que eles pagavam 8 mil reais de energia. Eu fui lá, mas nós vamos comprar mais lâmpadas, trocar, né? Não tem problema nenhum, cara. Nós vamos colocar LED em 4, 5 meses você resolve esse problema. De 8 mil e pouco, eu estava com 3 mil e pouco de energia, porque é LED. Isso é uma questão bem legal que o pessoal precisa buscar mais informação, ter esse profissional dentro da sua empresa fazendo essas atividades, né? Eu assim, quando falaram do Capra, né, eu falei, olha, quando começaram a falar, eu falei, meu Deus, eu sou fã, me conheço, né? Eu sou fã número 1 dele. E foi indicação, né? Foi indicação de um baita parceiro nosso que já esteve aqui no podcast. E eu tô muito feliz, quero aprender muito com ele, porque quem sou eu na fila do pão perto do Capra, né? Ninguém. Então, assim, quero pegar muito conhecimento, eu espero, né? Pegar bastante conhecimento, espero que ele possa nos ensinar a voltar aqui também, mas todo esse conhecimento que ele tem a nos oferecer e a gente também conseguir doar um pouquinho desse conhecimento dele para vocês aí de casa. Que é o intuito do nosso podcast, né? Hoje a gente teve aqui um grande convidado especial, como a gente falou de início,
E quero agradecer demais a presença do Capra aqui. Nós todos temos a agradecer. O Capra, sabe, por trás das câmeras aqui, a gente já estava há uns dias tentando encaixar para o Capra vir até aqui. É muita experiência no nosso podcast. A gente tenta sempre limitar o tempo dele ao mesmo, para o pessoal conseguir acompanhar sempre, sem perder nenhuma parte, sem ficar pulando. Mas aqui a gente tem muito assunto mesmo. Para vocês terem uma ideia, cada vez que a gente senta com o Capra aqui, a gente fica uma tarde, né, Capra? E, Capra, eu acho que é isso. Eu gostaria muito que você deixasse seu contato com a gente ali. O nosso pessoal da equipe vai estar publicando, se você permitir, claro. E porque eu acho que o que você trouxe para nós, eu gostaria de dividir com muitas empresas que eu conheço, que eu tenho parceria, porque é muito importante, sim. Então, a parte mais interessante do podcast é a transmissão do conhecimento. O conhecimento não se guarda, se transmite, se joga, né? Então, assim, esse bate-papo, nós trabalhamos 1%, tá? Sim. Daquilo que nós tínhamos como script. Mas o mais interessante é que não é somente na área de finança. Eu sou militar, eu sou um estudioso de militar, falo assim, invasão da Amazônia, guerra da Ucrânia. Então eu entendo um pouquinho disso aí. Eu também sobre vários episódios, cliente eficiente, como fazer e acontecer como vendedor. Então é um grupo de temáticas que podem ser debatidas, assim, um bate-papo simples. Não sou dono da verdade, mas tudo que eu trago é como experiência de vida, que eu atuei, entendeu? Essa troca de experiência. É troca de experiência e que eu vivenciei. Então é interessante isso para nessas outras temáticas também. Eu estou à disposição aqui para bater um papo legal, tomar um suquinho, comer porque é bem descontraído. Uma azeitoninha. Porque aqui na verdade não é um trabalho, não é um relax. Sim. Isso aí, galera. Agradecemos muito mesmo o episódio de hoje. Agradecemos muito a participação de todos nesse episódio nesse nosso Mundo Digital Podcast. Eu sou o Márcio. Nossas redes estão aí para todo mundo seguir. E bora pra lá. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu gostei de estar aqui conversando com ele, como eu gosto da presença dele em todas as vezes que eu falo com ele. Vamos tentar trazer ele mais vezes. Obrigado, pessoal. Curte, comenta. Tchau, tchau, beijinho. Bora! Eu que agradeço vocês, não digo ouvintes, né? Mas parceiros. É interessante que se assista dentro da minha simplicidade, minha humildade, porque eu transmito apenas conhecimento, sem crítica, sem devaneio de ser melhor que ninguém, mas um bate-papo assim de pessoa para pessoa, porque o aprendizado não se guarda, se transmite. E isso vale a pena no dia a dia, porque o que vale é a vivência, né? Estou à disposição, e aqui eu também aprendi, a gente aprende também, desde que eu comecei a trabalhar com assessoria aqui nessa empresa maravilhosa, né? Mas temos outras temáticas aí, se Deus permitir, hoje é a primeira, né? Até a gente se soltar, porque eu falo em público, mas agora em câmera. Apesar que nós ficamos num bate-papo aqui, né? Só faltou a pipoca, né? Eu que agradeço. Obrigada, Grande abraço. pessoal. Tchau. Um abraço.